Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Elissar Farras, eu sou advogada especialista em naturalização brasileira e regularização de estrangeiros no Brasil. E eu tenho o quadro Estrangeiros no Brasil, podcast, onde a cada episódio eu trago alguém da área para falar sobre um assunto de super interesse dos estrangeiros aqui no Brasil. E hoje a convidada é a doutora Anne Michele, ela é especialista em Direito de Família e Sucessões, onde vamos falar do tema hoje de casamento e divórcio de estrangeiro no Brasil. Vamos lá, doutora Anne, se apresente, seja muito bem-vinda. Obrigada, agradeço o convite, doutora Elissar. Meu nome é Anne Michele Marconcin, atuo na área de Direito de Família e Sucessões há aproximadamente 4 anos, sou especialista na área e hoje a gente está aqui para bater um papo bem legal falando sobre casamento de estrangeiros aqui no Brasil. Então, mesmo sendo convidada, eu já vou começar perguntando para a doutora Elissar. Vamos lá. Doutora Elissar, para um estrangeiro se casar aqui no Brasil, quais são os documentos necessários para ele fazer a habilitação do casamento? Vamos lá. A habilitação do casamento é a primeira parte para quem quer se casar no civil, tá? Você sendo estrangeiro ou casando com um estrangeiro, o que eu vou falar aqui serve para todos, tá? Vamos lá. Você sendo estrangeiro, aqui no Brasil a gente precisa comprovar que você é solteiro ou divorciado. Porque aqui no Brasil é proibido a bigamia, né? Ou seja, você ser casado com mais de uma pessoa, né? Então, você tem que comprovar que no seu país, onde você nasceu, onde você tem a sua nacionalidade, você é solteiro ou divorciado ou viúvo. Então, o que você usa no seu país? Aqui no Brasil, quando nós somos solteiros, a gente utiliza a certidão de nascimento. Aqui no Brasil, quando somos divorciados, nós usamos a certidão de casamento com a averbação de divórcio, né? E quando somos viúvos, nós usamos a certidão de casamento com a anotação do óbito, né? Isso. Então, no seu país, você tem que trazer a sua certidão de casamento, a sua certidão de nascimento ou a de viúva, dependendo do caso, né? De lá pra cá, tá? Vamos lá. Você tem que trazer, primeiramente, ele legalizado para ter validade aqui no Brasil. O que é ser legalizado, doutora? Ser legalizado é você trazer com todos os adesivos do consulado brasileiro e carimbos necessários. Tem alguns países que têm acordo com o Brasil, né? Que tem o apostilamento de Haia, né? Então, se o seu país, você tem que consultar e verificar antes, faz parte do apostilamento de Haia, você traz o documento apostilado, se não legalizado para ter validade, tá? Você trouxe, então, esse documento do estrangeiro para cá. Qual que é a segunda parte? A gente tem que registrar no cartório de títulos e documentos, RTD. Então, a gente vai registrar esse documento já com a tradução juramentada, tá? Eu sei que acontece com muitos países. Tem uma etapa que para você legalizar no país estrangeiro, você já tem que ter a tradução. Mas essa tradução ela não é válida aqui no Brasil, tá? Para ter validade aqui no Brasil, ela tem que ser feita a tradução juramentada. Aqui, com o tradutor daqui do Brasil. Então, depois que a gente fez esse registro, a gente vai apresentar esses documentos no cartório de registro civil, que é onde você vai fazer a habilitação de casamento. Ou seja, você vai comunicar o registro que você quer se casar, tá? Você vai levar a certidão de nascimento, ou casamento com divórcio, ou de casamento com óbito, tá? Para comprovar o seu estado civil, tá? Os demais documentos são os documentos de praxe que servem tanto para o estrangeiro quanto para o brasileiro, né? Que é comprovante de residência, o documento de identificação, no caso do estrangeiro. Ele pode apresentar o passaporte com o visto de entrada, tá? Ou o RNM, que é o Registro Nacional de Imigrante aqui no Brasil. CPF, se brasileiro, nato ou naturalizado, tá? Pode apresentar já o RG, CPF junto também, tá? O comprovante de residência você tem que levar 2 testemunhas. As testemunhas, elas devem ser obrigatoriamente brasileiras, tá? Não pode ser testemunha estrangeira. Além das testemunhas, os documentos que eu acabei de falar, e você vai escolher o regime de bens. Aqui no Brasil, para você poder casar, você obrigatoriamente tem que escolher um regime de bem. Se você não escolher, o Estado vai escolher para você. E como a parte de regime de bens não é muito comum aqui no Brasil,
Eu vou pedir para você, Ana, me explicar mais ou menos o conceito do que é o regime de bens e quais são os tipos, porque é necessária uma das fases para você fazer a habilitação do casamento e escolher qual regime de bens. Isso, como a doutora Lissar disse, aqui no Brasil é obrigatório você escolher um regime de bens. O regime de bens, ele serve para aquele casal decidir como que ele vai administrar os bens que ele tem aqui no Brasil. Então, aqui no Brasil, a gente tem 4 tipos de regimes de bens. E mesmo que você não escolha um regime de bens quando você vai casar aqui no Brasil, o Estado vai impor um regime de bens para você, que vai ser o regime da comunhão parcial de bens, que é o mais comum, acho que justamente por isso. O que seria o regime de comunhão parcial de bens? Tudo que aquele casal ele possuía de bens adquiridos antes daquela união, antes daquele casamento, vai continuar pertencendo a cada um deles. Ou seja, se eu tenho um carro, comprei um carro, depois que eu adquiri esse carro, eu vou casar com o Tiago, por exemplo, que é o meu marido. Aquele carro continua sendo meu, independente se a gente casou ou não. Por quê? Porque eu adquiri aquele carro antes da gente firmar um casamento, antes da gente ter uma união. O que a gente vier a adquirir dentro da união, em conjunto ou não, independente de quem pagou, quem comprou, no nome de quem esteja, exatamente, vai no final, no divórcio, ser dividido entre os dois. Então, esse é o regime da comunhão parcial de bens. O que eu adquiri antes é meu, o que eu adquiri dentro do casamento é dos dois. É assim que funciona. A gente também tem o regime de separação total de bens, ou seja, tudo que eu adquiri antes daquele casamento ou depois durante aquele casamento, ele vai ser bem particular de cada um, ou seja, nada comunica. Eu comprei um carro casada, vai ser meu, ele comprou uma casa sendo casado comigo, vai ser dele, enfim. Todos os bens, eles são separados. A gente também tem a comunhão total de bens, ou seja, tudo que todo mundo tem é dos dois. Antes, durante... Mesmo que eu adquiri antes ou durante dividido. A união, ele vai ser dos dois. Então, no final, por óbvio, ele vai ser dividido. Mas mesmo os bens antes também serão divididos e não só os que foram adquiridos dentro do casamento. E, por fim, a gente tem um regime que é o menos adquirido aqui no Brasil, que é o de participação final dos aquestos. O que é esse regime? Durante esse regime, ele funciona como um regime de separação total de bens, ou seja, enquanto a gente tem aquela união e o que eu adquiri antes é só meu, e dentro daquela união também vai ser só meu, só que no momento do divórcio, aquilo vai seguir o regime de comunhão parcial, ou seja, o que foi adquirido dentro do casamento, ele vai ser separado entre o casal. Então, esse regime ele serve para quê? Por exemplo, no decorrer do casamento, como vai funcionar o regime da separação total, se eu quiser vender um carro que está no meu nome, eu não preciso da autorização do meu marido. Se eu quiser vender uma casa que está no meu nome, eu não preciso da autorização dele. E nos outros regimes é necessária essa autorização, nem que seja anuência. Né? Exatamente, é a principal diferença. E esses são os 4 regimes que a gente tem aqui no Brasil. Por isso é importante consultar com um especialista antes de você escolher o regime de bens, porque não porque o regime de comunhão parcial é o mais comum e é o que o Estado escolhe quando você não escolhe, que é o melhor para você. Exatamente. Então, através do pacto antinupcial, você consegue estudar cada regime, mesclar um regime com outro, tá? Não precisa escolher necessariamente um. E você, junto com o seu cônjuge, com o seu marido, com sua esposa, consegue escolher regras, né? O que é melhor para vocês em conjunto ou não. Então, exatamente. Consulte um especialista sempre para saber qual é o melhor regime de bens. Qual vai funcionar melhor para aquele casal. Porque, o que precisa? A principal diferença dos regimes é você ter ou não a autorização para vender um bem dentro do casamento. É você, além da divisão de bens, divide dívidas também. Então, não necessariamente eu vou escolher o regime de separação, né? Qual que é a vantagem do regime de separação, o menos usado, né? É que se, durante o casamento, um dos dois contrair dívida... Vai pertencer só àquele que contraiu. Só pro Mohamed, só pro Thiago, a dívida dele, é só ele que vai responder, eu não respondo. Nos outros regimes é diferente. Exatamente. Divide bens e divide dívidas, na alegria e na tristeza. Exatamente. Eu costumo brincar, na verdade eu e minha mãe, né? A gente fala pros nossos maridos o seguinte, durante a relação. Assim, o que é meu, porque a gente trabalha, assim, mas o que é seu é nosso. A gente costuma brincar, né? Mas, tirando a brincadeira,
a escolha do regime de bens, ela é uma escolha tão importante, porque a gente não casa na intenção de se separar no final, né? Então, por mais que seja muito comum a comunhão parcial de bens, é muito interessante fazer o que a gente chama de planejamento de pacto antinupcial. É muito importante a gente fazer o pacto antinupcial, né? Que nele, a depender do regime de bens, você pode escolher o que quiser. Vou dar um exemplo aqui, a doutora Anne depois complementa para mim aí. Vamos dizer o seguinte, no pacto antinupcial, você pode colocar que se seu marido, ou vice-versa, tá, gente? Não tem nem a favor do marido, nem a favor da esposa. Se o seu marido vier te trair durante o casamento, ele tem que pagar uma indenização. É verdade isso, né? Isso mesmo. O pacto antinupcial, ele funciona como se fosse um contrato entre aquele casal, onde você vai poder ditar lá tanto o regime de bens que vocês optaram por escolher, né? Quanto combinados particulares que vocês dois têm. Por exemplo, nesse pacto antinupcial, ele pode ter sobre como que vai ser divididas as despesas da casa, como que vai ser a criação dos filhos. Então, é como se fosse um contrato entre particulares mesmo, mas que vai ditar como é que aquele casamento vai funcionar. Então, justamente por isso que tem muitos casais que podem, sim, colocar uma cláusula no caso de traição, né? E prever ali um valor de indenização. A gente teve até ano passado um caso que ficou famoso, né? O pessoal não tinha muita noção de que isso poderia realmente se tornar verdade no final, acho né? Que tinham pessoas que acreditavam que era um mito, mas não, gente, é verdade, sim. A gente acha que é só nos States, né? Que acontecem essas coisas, mas é super possível fazer isso aqui no Brasil. Você pode combinar ali, porque o contrato é um combinado. Nada mais é do que um combinado. As duas partes, tanto o marido quanto a esposa, eles devem concordar com o que está escrito ali, né? Então, contando que não seja nada ilegal, você pode colocar no pacto antinupcial o que vocês acordarem ali. Isso, exatamente. Não sendo nada ilegal. O famoso que é combinado não sai caro. Exatamente. Né? Ainda mais quando escrito em papel. Exatamente. Gente, combinado, quando você combina só com palavra, eu sei que antigamente tinha muito isso, né? Palavra vale ouro, aperto de mão. Mas hoje em dia, se você combinar em papel, não sai caro. Não sai caro, né? exatamente. Fica bem esclarecido e é seguro para as duas partes. E, doutora Lissar, aproveitando a pergunta aqui já, quem é casado aqui no Brasil, quem é casado no exterior, precisa casar no Brasil de novo? Não precisa casar novamente, tá? Mas se, por exemplo, você é casado em outro país e chega aqui no Brasil e te pergunta qual que é o seu estado civil, você vai colocar que você é casado. Porque apesar de você não ser casado aqui, o seu estado civil é casado, né? Só que para o seu casamento do estrangeiro ele ter validade aqui no Brasil, ele precisa ou ser registrado, fazer a mesma coisa que a gente fez para trazer a certidão de nascimento do estrangeiro. Você vai trazer a certidão de casamento legalizada, vai chegar aqui, vai traduzir por tradutor juramentado público, vai registrar no cartório de títulos e documentos. Isso, você registra o seu casamento. Agora, você pode transformar o seu casamento estrangeiro em casamento brasileiro, né? Falando bem em termos leigos. Então, você vai ter a certidão de casamento brasileira, cara verde, amarela, igual a certidão de nascimento. A diferença é que vai estar escrito translado de casamento, tá? Ou seja, você vai trazer o casamento que você já era casada, né, no estrangeiro, e vai trazer por legalidade aqui. Então, você não precisa ficar trazendo do estrangeiro toda hora uma via atualizada, porque eu sei o quanto é burocrático, o quanto é difícil e caro. Aqui no Brasil, certidão de nascimento, casamento, ela tem validade de 90 dias. Imagina, cada vez que você for precisar usar essa certidão, você tem que trazer lá de fora, traduzir, registrar. Então, assim, se você é casado no estrangeiro, faça o translado de casamento aqui, né? Vai facilitar muito para vocês. A única diferença é que, como a gente está falando aqui do regime de bens, né? No estrangeiro, muitos países não têm o regime de bens que a gente tem aqui, né? Então, na sua certidão de casamento, vai constar que você não casou com o regime de bens.
E o que acontece quando a gente não escolhe o regime de bens, doutora? Ele é imposto a você, né? Ele é escolhido por você. E Que aí é o regime que vai reger toda a parte do casamento de vocês vai ser a comunhão parcial de bens. Ou seja, aquela que durante o casamento de vocês, o que vocês adquirirem juntos de bens, no final, se vierem a se divorciar, Isso. né? Vai ser Vocês vão dividido 50-50. Independente no nome de quem esteja. Exatamente, independente do nome de quem esteja, independente de quem comprou, quem pagou mais, quem pagou menos, não tem diferença. Tudo vai ter que ser dividido dentro Exatamente. da proporcionalidade. É por isso ali que entre se o casal... Ah, mas eu comprei com o meu dinheiro, eu não quero dividir com meu marido se eu vier divorciar, ou vice-versa. Então, faça um pacto antinupcial. Isso. Estude, veja com um especialista qual é o regime de bens adequado para o que vocês desejam. Exatamente. Né? O combinado não sai caro, Exatamente. novamente. Né? Sim. E quais que seriam as vantagens de fazer o translado do casamento aqui para o Brasil, doutora Alissar? O primeiro deles é você não precisar ficar trazendo do estrangeiro a cada 90 dias, porque ele tem validade de apenas 90 dias as certidões de casamento, nascimento, né? Você não precisa ficar trazendo do estrangeiro toda hora, né? Você veio aqui no cartório onde você registrou seu casamento, pede uma via atualizada. Menos burocrático, mais barato e mais seguro. Por quê? Vamos lá. Aqui no Brasil, você sendo estrangeiro ou brasileiro nascido aqui, brasileiro naturalizado, digamos assim, eu vou dar o exemplo da esposa, porque na sociedade que a gente vive hoje, e principalmente acho que na comunidade árabe existe muito isso, a mulher, ela tem esse papel mais vulnerável, né? A maioria não tem trabalho, ou trabalha meio período, o marido trabalha mais, traz mais dinheiro para casa. Tô falando de um cenário de modo geral, né? Esse marido vem a falecer. Como é que fica a esposa e os filhos? Se a esposa e os filhos têm direito, por exemplo, à pensão por morte, que a gente falou disso no último podcast com a doutora Patrícia, né? Sobre a pensão por morte. Você vai precisar comprovar que você convivia com teu esposo para comprovar essa relação para você ter direito à pensão por morte. Além de outros requisitos, é claro. Então, trazer a certidão... Pensa no momento sensível que você tá. Precisar comprovar tudo isso, né? Então, você tira essa burocracia. Você pula essa etapa, né? O filho nascendo aqui no Brasil, você tem a certidão de nascimento muito mais fácil. Mas para você comprovar que você era esposa, vai que vocês estavam divorciados no momento ou não. Pois é. E fora que, geralmente, aquela família tá precisando daqueles valores financeiros ali, né, na época do falecimento, e até que você consiga comprovar tudo isso e que realmente, para a sociedade brasileira, no caso, vocês sejam identificados como um casal, imagina os gastos que essa família vai ter que ter, a burocracia, a demora, né? Então, essa é a principal vantagem do translado, né? Facilitar a vida num caso desses, como no falecimento do marido ou da esposa, né? Falando em falecimento, a gente tem essa vantagem também na questão do inventário. Porque, assim, quando você adquire bens aqui no Brasil, tanto a esposa quanto o marido, ele vem a falecer e deixou bens no nome, né? Quando vier a falecer, tanto a esposa quanto o marido tem direito àquilo ali. Sim, com certeza. Né? E você vai provar, trazer documentos de que vocês eram casados, que vocês adquiriram juntos esse bem que foi durante o casamento, que não foi antes, que não foi depois. Então, assim, já pula uma outra burocracia. Sim, com certeza. Da mesma forma que a gente não casa já pensando no divórcio, mas é bom se planejar para isso, a gente casa sabendo um dia que a gente vai falecer. A gente só não sabe o dia. A única certeza que a gente tem. A gente não sabe se quando a gente casa a gente vai se divorciar ou não. Mas a gente sabe que quando a gente casa, um dia um de nós vai falecer. Sim. Pode ser eu, pode ser ele primeiro. Então, garantir isso tanto para a esposa ou para o marido que ficar, quanto para os filhos, pensa nisso. É fundamental. Né? Pensa nisso. É fundamental você deixar eles mais tranquilos com relação a isso. Falando em casamento, eu gostaria de passar essa pergunta para você, porque assim, a gente fala muito em registrar o casamento aqui no Brasil para ter essa comprovação, né? Mas e se, né? A gente é só casado ali no estrangeiro.
eu não sou casada no Brasil, então se eu não registrar, eu moro junto com meu marido há 10 anos. Tem outra forma de se comprovar isso? Tem sim. Se para aquele casal ali, às vezes, na época, estiver muito burocrático, às vezes trazer uma certidão de nascimento de fora, né, do país para cá, tem uma segunda opção. Aqui no Brasil, a gente tem também o Instituto da União Estável. Então, além da gente ter o casamento, a gente tem também a união estável. O que seria a união estável? A união estável, ela não é um casamento, contudo, ela também tem regras, né? E ela também tem ali para aquele casal deveres e garantia de direitos, né? Então, por exemplo, eu não quero trazer o translado do meu casamento para cá, ou então eu sou estrangeira e tudo mais, não quero por hora casar aqui no Brasil, mas você tem a opção de fazer, então, a união estável. E a união estável, ela é bem mais informal do que o casamento, por isso que é um pouco mais fácil. Às vezes, mesmo que você não tenha ido até o cartório e registrado a união estável, porque vocês têm essa opção também, né? Você pode, só de conviver com o teu parceiro ali há 5, 10, 15 anos, vocês já estarem numa união estável. Inclusive, tem gente que está numa união estável e nem sabe que está numa união estável. Então, e quais seriam as regras para que isso seja considerado uma união estável? Então, as regras é que tenha um tempo ali de convivência entre aquele casal. Não adianta também eu conviver hoje e amanhã já querer ter uma união estável, a não ser que a outra parte também aceite. Vocês vão até um cartório e registram aquela união, né? Mas tem que ter um tempo mínimo ali, então ela tem que ser duradoura, ela tem que ser pública. É bem importante que as pessoas saibam que vocês são um casal, né? Então, às vezes tem bastante caso de concubinato, que a gente estava falando antes, né? Sim. Onde a pessoa é casada ou tem uma união estável com alguém, só que inicia uma outra união estável com outra pessoa, né? E essa união não é pública, então vai ser bem difícil de comprovar que aquele casal estava numa união estável. Hoje em dia a gente já tem bastante entendimento que esse concubinato não é válido. Então, aquela pessoa não vai estar em duas uniões estáveis ao mesmo tempo, ela vai estar em uma só. Concubinato, gente, é a tal da traição, tá? Da amante, do amante. Isso mesmo. Então, por mais que vocês possam ter o amante, né, tanto homem quanto mulher, possa pensar nisso numa futura união estável, gente, consegue com muita luta na justiça, questão de anos. Então, o que a gente fala aqui é para você ter menos burocracia, tá? E você ter mais segurança. Isso mesmo. A união estável, ela te dá algumas seguranças, mas nem se compara com a segurança que o casamento dá, né? Principalmente porque a gente tem algumas instituições, por exemplo, o INSS, que já é muito mais difícil deles aceitarem uma união estável, né? Administrativamente é quase impossível. O que eles aceitam é um casamento. Eles querem uma certidão de casamento. Eles não querem uma escritura pública de união estável, tem que lutar muito mais. Exatamente. E a gente sabe que aqui no Brasil a justiça, ela é lenta, ela é burocrática. Então, a gente pular essa etapa já é bem mais fácil, né? Bem mais fácil. E aí, como eu estava falando também da união estável, ela também te dá garantias, né? Se você tá vivendo numa união estável, vai preferir documentar aquilo, porque assim, como eu disse, né, tem gente que vive numa união estável e não sabe que está vivendo em uma. O ideal é que as pessoas saibam que estão dentro de uma, né? Sim. Então, que mesmo que por hora elas não queiram optar pelo casamento, né? Que elas vão até o cartório, façam uma escritura pública de união estável, registrem aquela união delas, né, de uma maneira pública e etc. Aquilo ali, uma das regras da união estável também é com relação ao regime de bens. Então, a união estável, ela também tem um regime de bens. Na união estável, o regime de bens sempre vai ser a comunhão parcial. Ou seja, o que aquele casal que está numa união estável tinha antes daquela união estável vai continuar pertencendo a eles como um bem particular. E quando eles decidirem se unir numa união estável ali, o que eles adquirirem dentro daquela união vai ser dividido de forma igualitária entre os dois. Então, também tem algumas garantias, né? Mas é o que a gente estava falando. Se for pra pensar em facilitar a vida, né? Quando você for precisar comprovar que você é casado, que você está numa união estável, vai ser sempre muito mais fácil você comprovar que você está casado com a certidão de casamento bonitinha do que você comprovar que está numa união estável. Exatamente. Eu vou dar um exemplo, experiência própria, tá? Eu já sou casada, vai fazer uns 5 anos. E a gente tem um costume, para quem não sabe, eu sou brasileira, eu nasci aqui no Brasil, mas o meu pai é libanês, sou muçulmana, e a gente tem o costume na comunidade árabe, na própria religião,
de casar no religioso. A gente casa aqui, o casamento perante Deus, que a gente só casa ali e pronto. Fomos morar juntos, né? Foi passando o tempo, aquele negócio de casa de ferreiro, espeto de pau. Engravidei 1 ano e pouco depois. E quando eu tava grávida, era pandemia ainda, 2021, quando eu engravidei. E eu falei assim, poxa, eu não posso, né, fazer isso comigo mesma. Eu falo tanto pros outros. Decidi ir atrás sobre fazer o casamento civil, fazer o translado e tudo mais. Só que o meu marido, ele nasceu no Líbano, só que ele veio pra cá muito criança. Eu tinha 2, 3 anos de idade, né? E ele se naturalizou quando ele era criança, então, assim, brasileiro. Ele é brasileiro. Quando eu fui atrás, eu tinha que trazer a certidão de nascimento dele do Líbano, fazer toda aquela burocracia. Foi assim, gente, até eu trazer isso aqui, eu já vou ter ganhado bebê, e vai aquele negócio enrolando. Então, eu fui até o tabelionato de notas, e lá eles falaram assim, olha, ele é brasileiro naturalizado, então, para fazer uma união estável, você não precisa trazer sua certidão de nascimento. Porém, o que você está declarando num documento público. Não é porque você não está trazendo a sua certidão de nascimento do estrangeiro, que você é casado lá no estrangeiro e falar que aqui você é solteiro. Não, porque se for descoberto isso depois tem consequências, né? Então, você não precisa, traz só o RG, né, o certificado de naturalização que era da época, não precisou de testemunha. É bem mais simples. Muito mais barato, se eu não me engano, na época foi R$190, R$195. Não precisou de testemunha. A gente foi num dia apresentar os documentos. Inclusive, fui só eu, não precisou o meu marido ir junto. No outro dia, já lá peguei tudo assinado. Vocês já estavam numa união A estável. gente já estava numa união estável. Então, assim, não é igual ao casamento, porém, me deu mais tranquilidade e segurança que, pelo menos, algum documento público eu tenho. Da união de vocês. Mais pra frente, eu ainda quero transformar a minha união estável em casamento civil. É possível isso, né? Que daí não vai precisar da certidão de nascimento. Mas o que eu preciso deixar claro aqui é que você não necessariamente precisa ir até o cartório fazer uma união estável no documento público. É isso que a doutora estava comentando. Muita gente está em uma união estável e não sabe. Então, se eu não fizer essa união estável no cartório, convivi, um exemplo, 10 anos com meu marido, resolvi me separar. Eu fico com uma mão na frente e outra atrás, eu não tenho união estável, não tenho casamento, o que faz daí? Você vai ter que... Aí é um pouquinho mais complicado, né? Vocês estavam numa união estável, porque não necessariamente precisa da documentação da união estável, como a doutora falou, mas você vai precisar comprovar isso. E de que forma que isso é comprovado, né? Você vai precisar ingressar com uma ação aqui na Justiça Brasileira, né? Vai ser uma ação de reconhecimento de união estável. Geralmente, quando a pessoa entra com o reconhecimento da união estável, se não é depois que o marido faleceu para reconhecer aquela união, né, anterior ao falecimento, é quando a pessoa vai se divorciar. Porque se ela não for se divorciar, ela não vai ter necessidade de entrar com aquele reconhecimento da união estável na justiça. Então, se aquele casal tá na iminência de se separar e não tem nenhuma documentação, né? Estão juntos ali há 10, 15, 20 anos, mas não tem documentação de união estável e nem casou, né, no civil, que a gente chama, eles estão, da mesma forma, vivendo uma união estável. E aí você vai precisar comprovar isso perante a justiça. Aí a gente entra com a ação que a gente chama de reconhecimento de união estável e depois dissolução dela. Então, primeiro você vai ter que reconhecer aquela união para depois você poder dissolvê-la, né? Então, para você comprovar que você vivia numa união estável com aquela pessoa, você vai depender de provas testemunhais, você vai depender de fotos do casal. Se o casal teve filhos, é um pouco mais fácil, mas ainda assim não tanto, porque você precisa comprovar quando que aquela união de fato é a dificuldade, você ter uma data. Se iniciou, exatamente. Porque a questão dos bens, na hora de você separar, você precisa comprovar que, por exemplo, aquela casa, vocês compraram enquanto vocês estavam casados. Enquanto estavam na união estável. Ou na união estável, perdão. Então, a data, por isso pelo menos registra a união estável. Porque na escritura de união estável, você coloca ali a data que vocês começaram o relacionamento de vocês como uma união estável. Ou seja, quando vocês começaram a morar juntos.
Exatamente. Então, quando começaram a morar juntos, quando tiveram ali a intenção de constituir uma família, ali, nisso, já se tornou ali uma união estável. Então, é importante registrar, principalmente por conta da data. Porque, por exemplo, aquele casal iniciou uma união estável lá em 1995 e eles querem se divorciar agora, 2024. Se eles adquiriram um veículo lá em 95... Então, em tese, esse veículo ele vai ter que ser dividido igualmente entre o casal. Né? 50% do veículo para o homem e 50% para a mulher, ou se for um casal homo, enfim. Como é que você comprova que aquele veículo foi comprado em 95 e em 95 vocês já estavam juntos numa união estável? Aí que vem a dificuldade de você reconhecer uma união estável. Ainda mais se o casal ele se separa com briga, litigioso. Exatamente. Porque daí... A esposa fala que era 15 de abril de 95, o marido fala que não, era... Foi 97. Foi 97, então é aquela briga, assim, então a data é um fato muito importante. Eu acho que uma outra opção é importante a gente apresentar aqui, que, por exemplo, o casal ele é casado no exterior, não fez o casamento civil aqui, não fez o translado, nem união estável. Ele quer se divorciar e para comprovar a data, quando o casal ele já é casado no exterior, trazer o casamento legalizado de fora, né? Registrar o casamento aqui, para daí entrar com a ação na justiça. Olha, tá aqui o casamento no estrangeiro, quero que seja considerado essa data, esse casamento, com o regime de bens daqui, e você pelo menos tem uma data, né? Exatamente. Para daí fazer o divórcio, fazer a dissolução. Né? Aqui a gente vê muito caso de casal paraguaio, na verdade, né? Como a gente está na região de fronteira, então tem bastante paraguaios que moram aqui, moram no Paraguai, enfim, que casaram no Paraguai, viveram um tempo no Brasil, adquiriram bens no Brasil, voltaram para o Paraguai. Então aí quando eles decidem se divorciar, aquilo ali vira uma bagunça. Exatamente. Então aí você vai ter que reconhecer o casamento do Paraguai aqui no Brasil. Geralmente, se aquele casal tá brigando, dificulta mais ainda toda essa situação. Se esse casal não era casado no Paraguai, vivia numa união estável lá, aí a gente teria que ver quais são as regras do Paraguai para uma união estável, né? Porque aí, às vezes, você não vai conseguir dividir bens no Paraguai, somente os bens que estão no Brasil, por conta das regras daqui. Então, assim, complica tudo. Então, o ideal realmente se você é casado no exterior, traga o casamento para cá, faça o translado, porque vai facilitar e vai evitar muita briga futura, né? E o estrangeiro, se ele é casado no exterior, ele pode se divorciar aqui no Brasil? Pode sim. Se ele for casado no exterior, fazendo todos os trâmites legais, ele pode se divorciar aqui no Brasil, sim. O que vai depender? Das regras desse país onde ele foi casado, né? Então, algumas regras... Regime de bens, né? Que a maioria dos países não tem isso. Exatamente. Então, vai ter que ver como é que funciona também as regras de lá e juntar com as regras daqui, né? Se os bens que eles tiverem forem brasileiros, a divisão de bens vai acontecer aqui no Brasil, né? E vai ser da forma como a gente explicou, que vai depender do regime de bens, né? E se eles não tiverem nenhum regime de bens, vai ser imposto o regime da comunhão parcial de bens. Então, os bens que eles tiverem no Brasil, se eles nunca regularizaram o casamento do exterior deles aqui, vai ser dividido de forma igualitária entre os dois. E o casal que foi casado no estrangeiro e veio a se divorciar aqui no Brasil, né? Legalizou o casamento aqui, né? Por conta do divórcio. O divórcio aqui do Brasil... Ele é válido tanto aqui no Brasil quanto no país onde ele era casado? Também vai depender das regras daquele país. Porque, às vezes, aquele país de origem dele também vai exigir esse reconhecimento do divórcio lá, da mesma forma que a gente exige esse reconhecimento do casamento aqui. Então, às vezes, lá também, o divórcio que foi feito aqui também vai ter que ser validado numa corte fora do país. Enfim, então, tem essas regras que realmente vai depender do país de origem. Mas com relação aos bens... Os bens, né? Isso que eu ia perguntar. Se os bens forem aqui do Brasil, vai estar valendo o que está aqui. Entendi. E isso serve também para filhos. Então, se os filhos são nascidos aqui e você for também ter que, nesse divórcio, geralmente a gente discute outras questões referentes às crianças também, como guarda, regulamentação de visitas, né? Se essa mãe ou se esse pai continuarem morando aqui... O combo, o pacote do direito de família, o divórcio, a união estável, é quando você tem filhos menores de idade, obrigatoriamente você tem que entrar com o divórcio na justiça. Ou a dissolução da união estável, é obrigatório. Porque daí tem a proteção
das crianças, dos menores de idade, que o Ministério Público faz essa proteção, né? Então tem que passar por eles. Se for um casal sem filhos ou com filhos maiores de idade ou que não tenha nenhuma deficiência, consegue fazer tanto a dissolução da união estável quanto o divórcio em cartório. Isso mesmo. Menos burocrático, mais barato, mais rápido, né? Mas se a gente for... Mas desde que de forma amigável também. De forma amigável. É bom lembrar disso. No cartório, extrajudicial, somente se for amigável. Isso. Brigando, só na justiça. Isso mesmo. Queria perguntar também pra você... Quando a gente não tem nenhuma união estável, nenhum casamento civil, nem nada, a gente vai entrar na justiça para reconhecer e dissolver a união estável, né? Que é aquele casal que está em briga. Que documento que se utiliza, o que pode ser utilizado nesse tipo de processo para reconhecer a união estável, principalmente comprovar a data, né, de início? Tem uma série de documentos que podem ser utilizados para essa comprovação, para esse reconhecimento dessa união estável, né? Um deles é, como eu tinha falado, provas testemunhais. Então, se você tem ali vizinhos ou conhecidos, amigos que sabiam publicamente que vocês eram um casal, eles podem ir para dentro do processo quando tiver uma audiência testemunhar a favor de vocês ou fazer uma declaração de próprio punho também, dizendo que vocês eram um casal, através de fotografias, né? Por isso que é muito importante, existem casal que tem casal que não gosta de tirar foto, mas eu sempre falo, tirem pelo menos uma ali por mês, porque é como a gente falou, a gente não sabe o dia de amanhã, né? Não. Então, por fotos também é um meio de prova que é bem eficaz e é válido via judicial. Você também vai poder utilizar, por exemplo, às vezes aquele casal, eles não tinham nada documentado, mas ele trabalhava aqui no Brasil e na empresa dele ele apresentou aquela mulher como dependente dele. No plano de saúde, Exatamente. Né? Dependente do plano de saúde. E aí vai ser utilizado para tudo, né? Ela dependente dele na empresa, ela vai poder usufruir dos benefícios da empresa, como o plano de saúde, enfim, ela vai estar lá como dependente dele. Às vezes o casal também declara como dependente no imposto de renda, por exemplo. Esse documento também é válido para você comprovar que você era dependente financeiramente daquela pessoa, que você tinha uma união estável com ela, né? Outros documentos também que podem ser comprovados, por exemplo, por e-mails, mensagens de WhatsApp, que comprovam... Print. Exatamente. Hoje em dia, 90% dos documentos que se utilizam em processo, a gente, é print. Print de tudo. Print de conversa de WhatsApp, print... Eu não sei, hoje em dia, eu acho que o povo não usa tanto o Facebook, né? Mas ainda tem, pelo menos eu tenho até hoje... no Facebook a gente colocava fulano iniciou o relacionamento com ciclano no dia tal. Isso que eu ia falar. Isso eu já vi processos que utilizaram como prova quando eles colocaram no Facebook que eles começaram, que eles casaram, que eles estavam numa união estável, que eles começaram a namorar e morar juntos. Aquilo ali, aquele print ali que tinha, assim, 100 pessoas dando parabéns pra eles, comprovou que aquele casal estava numa união estável e comprovou a data também que eles iniciaram a união estável. Então, uma dica importante antes de você pensar em se separar, junto o máximo de provas possível. Porque a primeira coisa quando se separa, se divorcia, ter a briga, é apagar tudo, né? Rasgar foto, tira tudo das redes sociais. Então, assim, pensou em separar, se prepare. Printa primeiro, depois você apaga. A gente tá falando disso, tipo, em caso de um divórcio, de uma separação litigiosa, onde o casal tá brigando, não tá concordando. Mas uma coisa que a gente precisa frisar aqui também, que por mais que o casal ele esteja brigando durante esse período de separação, no meio do processo, ele pode fazer um acordo. Também pode fazer. Porque começou com briga e que vai terminar em briga. Exatamente. Né? Então, dentro de um processo judicial, a qualquer momento, se as partes conversarem entre si, decidirem entrar num acordo, vai poder ser feito um acordo dentro desse processo. O que geralmente acontece? O término é muito recente. Então, as pessoas nisso, elas já falam, já quero me divorciar. E aí, tá todo mundo magoado ainda com aquela situação. Eles não param um pouquinho pra pensar, conversar. Porque se você for resolver isso de forma amigável, tudo se resolve muito mais simples, muito mais fácil e muito mais barato, né? Mas aí as pessoas estão naquela briga e tudo mais.
e acaba que você vai ter que levar aquilo para o judiciário, né? Então, assim, às vezes, o que falta para ajudar aquelas partes a se comunicarem e entrarem num acordo é justamente um advogado, um mediador. Um mediador. Entendeu? Ele vai mediar aquela situação, o advogado atua ali como mediador também, vai mediar aquela situação e vai conseguir explicar para ambas as partes quais são os direitos deles, né? Porque às vezes o casal tá brigando por algo que mesmo que eles façam esse divórcio via judicial, não vai acontecer. Então, às vezes, o casal tá brigando por causa de um carro que só o homem quer ficar. Mas se for pra via judicial, vai ter que ser dividido. Você entendeu? Então assim, é melhor os dois, o casal ou o ex-casal, eles acordarem, assim, pelo menos no meio termo, do que deixar o juiz... Uma pessoa que de não fora. Conhece o casal, não conhece, não sabe o que vocês construíram junto ou quanto foi o esforço ou não, né? Exatamente. O juiz, ele vai fazer o que tá escrito na lei. Na lei tá escrito metade pra você, metade pra você. E vai ter que ser assim. Então, uma coisa que às vezes, pro marido, esse carro é uma paixão da vida dele. Vender aquele carro pra dividir com a esposa é tão dolorido que ele prefere, num acordo que acontece muito isso, né? Assim, tá, então fala pra esposa, então você deixa eu ficar com o carro que eu te dou o apartamento. Isso mesmo. O acordo, ele possibilita as partes de acordarem da forma que elas bem entenderem, né? Então, só quem viveu aquele relacionamento sabe o que importa pra um, o que importa pra outro, né? Então, enquanto que na justiça, às vezes, o juiz vai dar uma decisão que não vai agradar ninguém. Nenhum, nem outro. Né? Ali, as partes conversando e entrando num acordo, elas vão conseguir saber ali o que fica melhor pra cada uma, né? A gente faz muito acordo que, às vezes, o homem decide ficar com um carro, com um terreno que aquele casal tem, enquanto a mulher fica com a casa, com as responsabilidades do filho. Então, eles conseguem acordar de uma maneira proporcional. Porque, assim, não obrigatoriamente... Sim, todos os bens que aquele casal adquiriu vai ter que ser vendido e aquele dinheiro vai ter que ser dividido de uma forma igualitária entre os dois, sabe? A gente pode exceder, às vezes, alguma coisinha aqui ou outra ali, né? Aí a gente entra numa outra questão também que envolve imposto e tudo mais, mas enfim... Isso que eu ia adentrar, porque se o casal ele faz um acordo, né? O marido fica com o carro, a esposa fica com a casa, né? O valor ali não vai ser exatamente 50% para cada um. Até quando a gente se divorcia, a gente paga imposto. Exatamente. Né? Então, quando você divide certinho 50-50, você não paga imposto. Exatamente. Agora, você fez aquele acordo que ficou um bem para um, outro bem para outro, e não ficou aquele valor exato, a diferença, você paga o imposto. Então, vou dar um exemplo. A esposa ficou com 60% e o marido com 40%. Então, a esposa que ficou com... 10% a mais, ela vai pagar sobre a diferença desses 10% que ela pagou a mais, né? E só frisando, gente, divórcio, né, aqui no Brasil, entrando na justiça com união estável, dissolução e no cartório, é obrigatória a presença do advogado. Né? Isso mesmo. Aqui no Brasil você não pode fazer sem advogado. Então, antes mesmo de você pensar em entrar com uma ação, você consultar um especialista da área, simplesmente para você tirar dúvida. Às vezes você tá pensando em separar, pensa assim, 1000 abobrinhas, mas quando você consulta com um especialista, esse especialista consegue te deixar mais tranquila. Às vezes, o casal até decide não se separar mais. Já aconteceu comigo. Da Mas todo conversa... advogado de família tem uma história dessa pra contar, né? Da conversa ter sido tão proveitosa e tão boa ali com o advogado que eles, no dia seguinte, eles decidiram não se separar mais, sabe? Mas, assim, que as pessoas até falam, né? O advogado sempre tem um pouco de psicólogo junto. Sim. Mas não, gente, a gente não é psicólogo. Então, a gente realmente vai esclarecer as dúvidas jurídicas de vocês, né? E o que acontece muito também? Tem muito mito por aí, né? Então, tem muito homem ou mulher, vice-versa, que eles acreditam que se pedirem o divórcio vão ficar sem nada, que se abandonarem a casa vão ficar sem nada. E tem muito esse mito de quando vai assim, eu não vou te dar o divórcio. Isso também não tem isso, gente. Não existe isso. Se você não der o divórcio pra mim, meu filho, eu vou lá pedir pro juiz. Exatamente. O juiz vai me dar o divórcio. Isso, exatamente. O divórcio, inclusive, ele pode ser decretado no começo do processo e discutir o resto. Isso. Hoje em dia tem alguns tribunais que eles aceitam o divórcio liminar, que a gente chama. Ainda é bem polêmico, mas tem alguns tribunais que já aceitam. Então, assim,
não quer divorciar de mim, vou entrar com processo judicial. Logo no começo do processo eu já peço para aquele divórcio sair, o restante dos divisão de bens e etc. continua correndo no processo, mas pelo menos divorciado você já vai poder adquirir outro casamento, né? No exemplo, um dos mitos, gente, é muito engraçado, assim, é que ele não quer me dar o divórcio, ou ela falou que não quer me dar o divórcio. Não existe isso, tá? A partir do momento que uma das partes falou, olha, não quero mais, se a pessoa decidiu isso, então ela não quer mais. Ela não é obrigada a ficar casada. Exatamente. Tanto homem quanto mulher, vale pros dois. Isso. Hoje em dia, não quer continuar casado, entra com o pedido de divórcio e ele vai ser deferido. Você não vai ser obrigada a ficar casada com o teu marido. Não vai existir decisão judicial alguma que vai te obrigar a isso. Porque é uma vontade das partes, é uma vontade particular. Então, assim, não tem como você ser obrigada a continuar casada, sabe? Não tem como. O mito que eu escuto bastante, chega muito no escritório, é isso. Doutora, mas se eu sair de casa, eu perco todos os meus direitos? Não é assim que funciona, tá, pessoal? Se você decidiu sair de casa, você vai ingressar com uma ação de divórcio via judicial. Normalmente, você não é obrigado a ficar dentro daquela casa. E mesmo que você, às vezes, queira esperar um tempo ali para se divorciar, saindo de casa, você também pode. Então, às vezes, né, tem situações que envolvem violência, etc., que a gente não vai entrar muito aqui. Mas, se você não tá feliz naquele casamento, você pode sair da casa a qualquer momento que você não vai perder nenhum direito teu. Né? Exatamente. E, doutora Alissar, acho que para finalizar quase aqui o nosso episódio, né? Eu queria te perguntar para estrangeiros que já têm um relacionamento aqui no Brasil, é mais vantajoso de conseguir a naturalização? É mais fácil? Como é que funciona? Para quem é casado com brasileira ou brasileiro, tem a vantagem de que na naturalização ordinária, que é aquela naturalização onde o estrangeiro ele tem que estar residindo no Brasil há no mínimo 4 anos ininterruptos, né, seguido, você, consequentemente, precisa comprovar esses 4 anos de residência aqui através de documentos. Quem é casado com brasileiro, de 4 anos cai para 1 ano. Então, se você for casado com brasileiro ou brasileira, você precisa comprovar ou estar morando no Brasil apenas 1 ano ininterrupto. Ininterrupto, friso novamente, seguido. Você pode eventualmente sair ali no máximo 30 dias ali por ano, né? Mas tem que estar morando aqui. Isso tem que ser claro. Então, outra vantagem de você reconhecer, legalizar, registrar o seu casamento ou a sua união estável aqui no Brasil. Acaba facilitando a naturalização. Na naturalização, porque assim, o que acontece muito aqui, né? Vou dar o exemplo do árabe, porque 80% dos meus clientes de naturalização são árabes, então eu, por ser árabe, na comunidade tem muito convivência, né? A gente acaba casando no religioso ali, né? Com um brasileiro. E para ter esse reconhecimento, não legaliza o casamento aqui no Brasil, né? Então, se você tem essa vantagem, você precisa comprovar na naturalização que você é casado. Ou que você mantém uma união estável. Então, não adianta você ser casado no religioso, né? A Polícia Federal não vai ler o seu documento em árabe para saber que você é casado. Ou não basta ele ir visitar a sua casa e ver que você tá morando com a sua esposa. Ele precisa de um papel, um documento oficial. Então, ou você legaliza o seu casamento aqui no Brasil, o casamento estrangeiro, ou você faça um translado de casamento, faça um casamento civil aqui, ou vai no cartório e registre a união estável. Para fins de naturalização, a redução de tempo de 4 anos para 1 ano, a união estável, ela também é válida. Não é apenas o casamento civil. Tá? Então, essa redução de tempo, além do casamento, também serve para quem tem filho nascido aqui no Brasil, né? Então, quem tem filho nascido aqui no Brasil também comprova através de quê? Certidão de nascimento e RG, né? Então, se você tem filho nascido aqui no Brasil, em vez de 4 anos, reduz para 1 ano. Às vezes a gente fala assim, mas eu já tô aqui há 10 anos, o que vai ser a diferença reduzir de 4 anos para 1 ano, né? Eu já tô aqui há bastante tempo. É a documentação, né? Então, em vez de 4 anos de documento, você apenas comprova 1 ano de documento. Doutora, quais documentos? Aí a gente tem que consultar caso a caso para te falar assim, esse documento para você é bom, esse documento para você não é bom. Então, através de uma consulta que a gente consegue falar quais documentos necessários, além dos obrigatórios, né? Porque qual é a vantagem de ter um profissional para fazer a naturalização?
É você ir além do que tá numa lista. Senão qualquer pessoa faria, qualquer pessoa fazendo daria certo, né? É você saber, através da experiência da pessoa, através de estudo, o que, além do que tá escrito ali, o que tem nas entrelinhas. E isso vai facilitar muito o processo, né? Com Porque certeza. eu vejo que tem pessoas que esbarram aí na naturalização por anos, porque ficam ali teimando em fazer sozinhos, Sozinho. né? E quando decidem buscar um profissional, ele consegue resolver aquela situação Exatamente. super rápido. Porque, assim, o que diferencia muito também é o profissional que tem... Você fazer com um profissional que tem experiência é a prática. Né? Então, você saber o que tá ali na lei, você abre o site, lê o que tá escrito ali, você compra aquilo ali, é uma coisa. Você saber o que realmente acontece na prática é outra, né? Dica de como se comportar na entrevista, como se comportar quando a Polícia Federal faz a visita na sua casa, né? O que levar ou não de documento no atendimento presencial da Polícia Federal, né? Então, assim, tudo isso não tá escrito na lei. Sim. Ali está escrito, você deve colocar o seu passaporte, deve colocar o seu documento de identificação, um comprovante de residência, tá? Muitos clientes vêm para mim cumprindo o que está ali na lei e é negado no final, né? Porque não colocou da forma correta, porque não colocou tudo, né? Apesar do que está escrito ali na lei, a Polícia Federal ou o Ministério da Justiça em Brasília, ele pode pedir outros documentos complementares se ele achar necessário. Ele pode pedir além do que está escrito ali na portaria, além do que está escrito na lei. Então, cabe ao cliente, ao estrangeiro, avaliar, né, o que é melhor para ele. Sim. Então, é isso, pessoal. Eu queria agradecer. Não vou te chamar de doutor porque você já é uma amiga, né? A gente tem convivência desde a época da faculdade. Sim. Então, gostaria muito de agradecer essa participação aqui. Você não sabe o quanto isso significa para mim, o quanto é importante essas informações para o quadro. O meu intuito em ter o quadro de estrangeiros no Brasil é trazer informação. Assim, informação é conhecimento, é vida. Então, eu acho muito importante isso. E eu gostaria de pedir para vocês, se vocês gostaram da presença da doutora Ania aqui, comentem. Deixem nos comentários. Inclusive, até um próximo assunto. O que vocês querem saber em direito de família e sucessões de estrangeiros aqui no Brasil? Inventário, guarda de filho, pensão de filho, quando separa, quem que fica com o filho aqui no Brasil. Acho que é um ótimo tema para o próximo episódio. É né? um ótimo tema. É um tema assim que a gente consegue, se deixar, a gente fica aqui uma semana falando do assunto, de tanto tema que tem. Sim. Então, vocês têm dúvidas, querem um próximo tema para um próximo podcast, deixem aí nos comentários. E não esquecem de curtir, compartilhar, se inscreverem aí no canal, tá bom? Muito obrigada. Obrigada, doutora Elissar, pelo convite. É uma honra ter participado do quadro. E quando precisar e quando quiser, Vou chame. deixar nos comentários o mais votado. O tema, o mais votado, a gente traz a doutora Ania de novo para continuar a conversa. Ótimo. Eu virei com prazer.